Alô, alô, pessoal. Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Diretamente aqui nos nossos estúdios, eu tenho a honra de receber ele, que é formado em Administração, Negócios e Marketing pela Católica de Brasília, formado também em Direito, e especialista em Economia pela George Washington University. Foi presidente do Banco do Brasil em um dos momentos mais desafiadores do Brasil e é sócio da BX2 Capital. É ele, Fausto de Andrade Ribeiro. Fausto, bom dia e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Bom dia, Nilson. Bom dia aí aos ouvintes, né, de Rio Verde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal, mas antes, eu peço que se inscrevam no YouTube. É Papo Ligeiro, tudo junto. É só clicar lá no inscreva-se. Fausto, queria voltar lá na década de 80. Seu pai era funcionário do Banco do Brasil. E você teve mais de 35 anos dedicados ao Banco do Brasil. Como é que foi seu início? Pois é, Nilson. Eu sou filho de funcionário do Banco do Brasil. Então, eu vivia intensamente essa experiência Banco do Brasil durante praticamente toda a minha vida, né? Os 20 primeiros anos acompanhando o papai pelo interior do Brasil. Meu pai era gerente, né, principalmente da carteira rural, e estava acompanhando o papai por várias cidades do interior. Na época, se falava muito que o Banco do Brasil estava desbravando, né, ajudando o país na interiorização. Tá? E aonde o banco chegava, realmente o comércio fluía melhor, né? O agronegócio recebia os recursos necessários para o plantio, para o seu desenvolvimento. Enfim, a economia da cidade como um todo se desenvolvia. E o Banco do Brasil foi realmente muito importante. E esses 20 primeiros anos foi aprendendo um pouquinho sobre o banco e ganhando amor, né? Essa empresa que é tão importante, né? Tem mais de 200 anos nesse país e extremamente relevante para o desenvolvimento econômico e distribuição de renda e riqueza no país. Então, os 20 primeiros anos acompanhando e depois fiz concurso público como qualquer outro funcionário que ingressa no Banco do Brasil e fiz uma carreira muito importante, muito interessante. Depois a gente pode explorar um pouquinho, mas foi uma carreira de 35 anos de banco, inclusive com alguma experiência até no exterior. Você tem um irmão gêmeo, vocês prestaram concurso ao mesmo tempo, juntos, os dois passaram no mesmo concurso, como é que foi isso? A história é bem interessante. Fizemos o concurso juntos, tomamos posse na mesma agência e no mesmo dia. E fizemos uma carreira praticamente juntos. E aí tivemos algumas experiências muito interessantes. Na época que eu fui nomeado para o exterior, fui trabalhar em Madrid, na Espanha. Ele também foi nomeado para o exterior e foi trabalhar na Venezuela, em Caracas. Então, tivemos experiências interessantes e similares em períodos, vamos dizer assim, interessantes também da história do Banco do Brasil nesse país. Ô Fausto, assistindo algumas entrevistas suas, você comenta que todo mundo que entra no Banco do Brasil, principalmente naquela época, passava por todas as áreas do banco. Né? A pessoa, para crescer, ela precisava passar por todas as áreas. Inclusive, teve um fato seu que você precisava medir uma área, você foi lá e comprou uma corda de 50 metros para medir aquela área, não tinha drone, não tinha esse sistema de georreferenciamento. Hoje as coisas estão todas mais fáceis. Como é que funcionava naquela época? Então, Nilson, eu tive uma experiência interessante. Em 1988, tinha acabado de ingressar na carreira do Banco do Brasil. Fui nomeado numa agência do interior de Goiás, Planaltina de Goiás, não é Planaltina, Distrito Federal. Ela fica um pouco mais distante e é uma área que tem muitos financiamentos rurais. E enquanto o meu irmão foi trabalhar como caixa no atendimento do banco, eu fui trabalhar numa área interna da empresa, voltada principalmente para o atendimento do agro. E nas idas e vindas ali, depois de 6 meses que eu tinha ingressado no banco, substituí no fiscal de operações de crédito rural, me deram a missão de fazer uma medição de uma área. Ora, naquela época, você não tinha satélite, fotos de satélite, né? Você não tinha toda a tecnologia que você tem hoje. Não tinha GPS? Não tinha GPS, não tinha nada. Então, o que eu imaginei? Me deram a sugestão, Fausto, vai lá e compra uma corda maior que você encontrar no mercado e vamos fazer figuras geométricas da forma como nós aprendemos na escola. Vamos fazer um quadrado, um retângulo, um triângulo e vamos somando essas áreas. E foi exatamente o que eu fiz. É óbvio, Deus, que
muito difícil você conseguir chegar naquela medição correta. Mesmo porque o próprio agricultor estava te ajudando, né? Quando você chegava na fazenda, você era muito bem recebido. Aliás, até hoje, né? Qualquer funcionário do Banco do Brasil que vai numa propriedade rural é muito bem recebido, muito bem acolhido, né? Muito bem tratado, cuidado, enfim, recebe todas as informações necessárias. Naquela época eu me juntava com o próprio agricultor e ele segurava a corda para mim e eu ia fazendo as medições. Por incrível que pareça, no final Dava certo. dava até mais ou menos certo, tá? E as coisas funcionavam. Hoje não, né? Hoje o agricultor conta com essas medições aí todas por satélite. Você inclusive tem fotos de satélite que te ajudam até na tua plantação. Na época eu estava no banco, eu tive várias reuniões com algumas startups que criaram mecanismos para identificar, por exemplo, se o seu mecanismo de irrigação dentro da sua propriedade rural não estava falhando em determinada área, porque as cores da plantação mudavam. Então, hoje em dia, a quantidade de recursos de tecnologia disponível para você, inclusive, avaliar a qualidade da folha, né? Se a tua plantação precisa de um adubo foliar, por exemplo, vamos dizer assim, é espetacular, né? A tecnologia vem invadindo e vem para trazer maior produtividade e melhor qualidade daquilo que a gente produz. Mas naquela época era isso aí mesmo, era corda. Ô Fausto, uma coisa que você falou e é uma grande verdade, nós sentimos isso muito aqui em Rio Verde, Goiás, cidade que nós estamos fazendo podcast, que onde o Banco do Brasil coloca sua mão, muda o cenário da região. Nós tivemos nos anos 2000 o sistema de integração, onde foi liberado, se fossem valores atualizados, não sei dizer, mas na época mais de 2 bilhões de reais para construções de granjas de ovos, aves, suínos, através do sistema de FCO, através do Banco do Brasil. E ele mudou a cara da região, profissionalizou, deu condição de quem tivesse pequenas áreas, transformar suas áreas através de cama de frango, com a própria produção da proteína animal. Então, assim, a gente vê que o Banco do Brasil, onde ele entra, ele muda isso. E antigamente, isso também era uma realidade, né? Nessa interiorização do Brasil, onde o Banco do Brasil entrava, o gerente ele tinha até mais poder do que o prefeito. Como é que funcionava isso? A gente ouve bastante história, né? E eu pude acompanhar um pouquinho parte dessa história. E o gerente tinha o poder da caneta naquela época, né? Sim, o gerente tinha mais poder. A gente pode falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas no passado, de fato, o Brasil precisando se desenvolver no seu interior, o Banco do Brasil agarrou de fato essa missão. Como outras instituições brasileiras, aí, o próprio Correios também, né, e outras importantes instituições desse país. E o banco foi levando a sua rede de agências para o interior. Só para você ter uma ideia, teve uma expansão tremenda do banco. O banco, na década de 60, tinha menos de 1.000 unidades espalhadas pelo Brasil. Na década de 80 e 90, chegamos a 5.000 unidades. Quase em todos os municípios. Quase em todos os municípios brasileiros. De alguma forma, tinha a cobertura do próprio banco. E isso foi graças à coragem do funcionário do Banco do Brasil para poder seguir esse trilho, né, esse rumo e ajudar o país a se desenvolver no seu interior, a geração de riqueza e renda, né? Então, o Banco do Brasil foi muito importante, aquilo que eu estava comentando no início, onde ele chega, de fato, o comércio acaba se desenvolvendo, os recursos para a agricultura como um dos papéis mais importantes do Banco do Brasil. Se você perguntar a qualquer brasileiro, acho que 90% vai identificar o Banco do Brasil como sendo o banco do agronegócio, tá? O banco da indústria, o banco do comércio exterior. São papéis assim, foram extremamente relevantes e bem desempenhados pelo banco ao longo da sua história. Tá? Então, o banco foi muito importante nessa interiorização, em levar o desenvolvimento, né, e distribuir riqueza e renda por todo o interior desse país. Quando a gente fala em empresa estatal, ninguém tem orgulho de falar, eu sou cliente dos Correios. Eu vou naquele posto que ele é Petrobras, eu sou cliente da Petrobras. Mas a maioria das pessoas tem orgulho de ser cliente do Banco do Brasil. Como é que você vê isso? Uma empresa estatal e o brasileiro ter orgulho. Eu acho que é a única empresa que o brasileiro tem orgulho de ser cliente é o Banco do Brasil. Por que essa referência ao Banco do Brasil? O que o Banco do Brasil fez que trouxe esse amor do cliente por ele? Principalmente na questão do agro. Então, o banco teve esse papel relevante na sociedade e eu acredito que cada brasileiro, de alguma forma, se sente um dono do Banco do Brasil. Além disso, a gente leva, né, o Banco do Brasil leva o nome do país, né?
na sua marca, né? Banco do Brasil. Então, acho que cada brasileiro, de alguma forma, se sente dono, proprietário. Eu lembro que quando eu participava das reuniões da Febraban, junto com outros banqueiros, e em períodos de Copa do Mundo, né? Aí você ia conversar com outro banco que tinha cores totalmente diferentes da nossa bandeira do Brasil. Ele falava assim, poxa, você já leva uma vantagem tremenda, né? Basta você divulgar a sua marca, né, que já tem o nome do país, né, e já tem as cores do país. Então, você já leva uma vantagem completamente diferente quando se compara com a nossa instituição, né? Eles diziam isso para mim. Então, eu acho que o brasileiro incorporou bastante isso. Como é uma marca que eu te falei, que é uma marca de mais de 200 anos, não sei se você se recorda da história, mas em 1808... Foi fundado por Dom Pedro? Sim, por Dom João. Dom João. Num ato, quando da chegada dele da família real ao Brasil, né, em 1808, ele assinou o decreto de criação de um banco para dar suporte a todos os investimentos necessários que tinham que fazer no país na época, né, para que o país pudesse se desenvolver. E outras instituições, por exemplo, o Exército Brasileiro, na época também, foi fundado nessa mesma caneta, né? Uhum. Eu costumava brincar com o pessoal do Exército que o Banco do Brasil tem a mesma hierarquia, a mesma formação. Aliás, boa parte das empresas no mundo, né, segue de alguma forma uma estrutura que veio, né, dessa época aí, muita hierarquia, muita disciplina, muita ética e tal. Acho que o Banco do Brasil também tem bastante disso aí. Mas foi uma história muito bonita ao longo desses 35 anos de Banco do Brasil e mais os 20 anos como filho de funcionário. E eu pude realmente acompanhar muito o desempenho do banco ao longo desses anos aí e levando, como eu falei antes, distribuindo riqueza e renda por esse país. Paulo, você queria dar uma voltinha pelo mundo? Sei que você já trabalhou na Argentina, Estados Unidos e Espanha pelo Banco do Brasil. Sim, sim. Empreender lá é mais fácil que aqui? Eu acho que empreender tem seus desafios em qualquer lugar do mundo. Claro, né, que quando você tem apoio, suporte, né, tanto no aspecto de treinamento, né, que a sociedade, quando tem uma formação mais empreendedora, como os americanos, né, você já na escola, você já trabalha a cabeça dos alunos para que eles possam empreender. No mundo capitalista, né, no mundo que nós temos na sociedade. Diferente, talvez, daqui, onde o empresário, muitas vezes, é percebido como sendo um vilão da história. E, na verdade, é a única alternativa que nós temos para esse país, na minha percepção, minha humilde percepção, é que nós precisamos empreender, gerar emprego, distribuir renda e diminuir, talvez, aí, a influência do Estado na economia. Quanto mais a economia se desenvolve por si, na minha percepção, melhor, né? Para que a gente fique com menos dependência de, vamos dizer assim, estrutura de ação de curto prazo, tá? Porque um país que tem precisa de distribuição de muitas cestas básicas, né, pé de meias e tal, ele está pensando muito no curto prazo e a gente precisa pensar no longo prazo. Talvez isso seja assim um paradigma para ser quebrado nesse país, é ter esse pensamento mais de longo prazo e menos ações concentradas no curto prazo, que isso aí destoa um pouquinho das economias mais fortes desse nosso planeta, né? Certa vez eu fui no Canadá visitar propriedades de leite, eu sou produtor de leite, e um fato que me chamou muita atenção é que lá, o filho que der continuidade na atividade do pai, existe uma diminuição na taxa de juros para aquele filho. Um exemplo, o pai paga 5% ao ano de juros. Se o filho for fazer a mesma atividade que o pai, a taxa é mais barata que a do pai. No Brasil não precisava ter estímulos nesse sentido para ter continuismo, porque nós estamos hoje num processo de sucessão que ela acontece a todo momento, né? E tem muitos filhos não querendo dar continuidade nas atividades do pai. Não especificamente isso, mas coisas desse tipo não precisariam ser adotadas aqui no Brasil? Você foi num ponto extremamente importante e relevante, que é a realidade do agro atual, né? Se você pegar o agro da década de 70, 80, os nossos agricultores que foram desbravadores, muitos vieram do sul do país e vieram desbravar aqui a região do Centro-Oeste, tá? E as pessoas tiveram muita dificuldade, mas cresceram, prosperaram, tiveram sucesso.
E muitos levaram seus filhos para estudar na Europa, estudar em grandes centros. E a gente percebe claramente que a dificuldade de sucessão, né, para dar continuidade à atividade do avô, do pai, enfim. Então, acho que um programa de sucessão familiar nas empresas é extremamente importante para dar continuidade, né, a esse legado tão importante, né, que o nosso agricultor conseguiu construir no agronegócio brasileiro. Se você pegar a economia do Brasil, extremamente dependente de importação na década de 70, principalmente de alimentos, para o que nós temos hoje. Superavitária. Você pegar, por exemplo, tudo que foi feito Embrapa, né? Alisson Paulinelli, um grande nome que a gente tem que estar sempre exaltando. Era uma pessoa que tinha que ter ganhado o Nobel da Paz. Né? Eu tive a honra de recebê-lo 2 vezes lá no Banco do Brasil e fiz questão de deixar fortemente registrado o grande legado que esse senhor trouxe para o nosso país. Mas, independente disso... Foi o grande desbravador do Cerrado, né? Através da Embrapa. Então, olha só, um país que tem, como nós, eu sempre digo o seguinte, né? Porque o mundo tem uma dependência muito grande de países com terras extensas como nós, com um país que tem recursos hídricos, né? Um país como o Brasil, que tem uma área técnica como a Embrapa, que ajuda a desenvolver uma região do Cerrado e outras regiões desse Brasil, e tem agricultor preparado, né? Então, nós temos tudo para ser os grandes provedores de alimentos do mundo. E para dar continuidade a esse legado que foi construído ao longo dessas últimas 3 décadas, 3, 4 décadas, a gente precisa de um processo sucessório, né, bem construído, bem incentivado, talvez aí com pensamentos não só relacionados à educação e à formação técnica desses agricultores, mas talvez também com incentivos, né, interessantes. Como isso? Inspirado aí nesse programa canadense aí, pode ser que funcione aqui no Brasil, mas nós precisamos dar continuidade a esse trabalho belíssimo que foi construído ao longo dessas 4 décadas, porque senão a gente perde aquilo que é mais importante, que é a capacitação técnica daqueles nossos agricultores que desbravaram esse país e aprenderam tanto ao longo dessas últimas 4 décadas. E isso precisa ser passado à frente. Tá? Ô Fausto, uma das questões que a gente vê aqui no Brasil são as taxas de juros. Nos Estados Unidos, de acordo com a reportagem do Globo, de 2023, tem mais de 4.000 bancos diferentes. Essa pouca quantidade de bancos aqui no Brasil não deixa o juro mais caro? Não, então vamos lá. Vou te falar o que eu penso em relação a esse tema. Nós estamos vivendo uma economia com crescimento relativamente moderado ainda, taxa de juros elevada e inflação que às vezes escapa da meta, né? Bom, a minha oportunidade quando eu estive estudando nos Estados Unidos, em 2001, minha monografia da faculdade lá da George Washington University foi exatamente Banco Central Independente, tá? Que é o que nós temos aqui no Brasil. Então, nós acabamos de implementar, recentemente nós implementamos essa sistemática de Banco Central Independente que tem um papel extremamente importante na economia de controlar, né, principalmente uma das principais funções, além de controlar todo o sistema financeiro, ele tem um papel relevante de controlar a inflação nesse país, que é a que corrói salários, que corrói principalmente o poder de compra e de aquisição dos mais pobres desse país. E nós temos uma meta inflacionária aprovada, né, pelo Conselho Nacional, né, o Conselho Monetário Nacional, que é de 3%, podendo oscilar 1,5% para cima, quer dizer, pode chegar até 4,5%, e 1,5% para baixo, até 1,5%. Então, ele tem essa faixa que é permitida em termos de inflação. Então, a inflação máxima permitida é 4,5% e a mais baixa é 1,5%. Né? Claro que inflação zero ou deflação não é um instrumento muito interessante, porque, às vezes, também ela atrapalha em outros pontos. Mas a taxa de juros ela é consequência, tá, de uma política, vamos dizer, fiscal que nós estamos implementando nesse país. Tá? Uma política voltada para arrecadação, para pagamento, para metas de curto prazo. Né? Então, quando um governo trabalha com uma política fiscal de mais arrecadatória, vamos dizer assim, e buscando cobrir
as principais metas imediatas que o governo tem como plano, principalmente a distribuição de bolsas, não só contra a bolsa, hein? Bolsa é extremamente importante. Talvez aí acho que o mecanismo que a gente tem que implementar... Tem data de entrada e data de saída, né, Fausto? Mecanismos de saída, né, para que a gente possa avaliar a efetividade do programa do governo. A gente não pode ficar nessa dependência exclusiva e, ao longo do tempo, dos sistemas. Eu também não sou contra a Bolsa, mas tem que ter data de entrada e data de saída. Mas a taxa de juros, voltando aqui, ela é apenas consequência vamos dizer assim, de um programa mais voltado para políticas de curto prazo, de distribuição e necessidade de arrecadação. Quanto mais você injeta dinheiro na economia, né, você acaba acionando esses mecanismos inflacionários de oferta e demanda, e o Banco Central tem que atuar para frear isso. Quais são as consequências de uma taxa de juros elevada, né? Eu atualmente trabalho em 2 conselhos, 2 empresas, que muitas vezes precisa de injetar dinheiro para ampliação do seu parque fabril. Ora, quando uma empresa aumenta e se estende pelo país, ela está gerando emprego e renda. Tá? Se nós tomarmos uma decisão no âmbito de um conselho de montar mais uma unidade fabril nossa em um outro estado, obviamente que eu estou levando para esse outro estado a possibilidade de geração de empregos naquela região, pagamento de impostos, né, distribuição de riqueza pela sociedade. Mas a hora que você chama o teu investidor e fala para ele assim, olha, eu vou te dar um retorno, né, abaixo de uma taxa paga, por exemplo, pelo Tesouro Nacional para captar recursos, que é a taxa Selic, no caso, 14%, 14,25% hoje, você inibe a questão do investimento nesse Brasil. Então, a taxa ela tem o efeito positivo de controlar, tentar frear a inflação, mas do outro lado, ela também gera, se ela estiver muito elevada, inibição. Seria o país dos rentistas. Isso, do investimento. Então, agora, lembrando que o cidadão que está sentado no Banco Central, né, ele está cumprindo um papel definido pela sociedade, que é controlar a inflação. E a taxa de juros é uma consequência da expansão monetária. Então, o segredo aqui está em controlar a política de gastos nesse país. Então, se nós frearmos aí, né, os gastos, nós vamos ter um alívio nesse processo de controle inflacionário. Obviamente, a taxa de juros tende a recuar e isso tende a incentivar mais investidores a investir em negócios, em operações no Brasil e não apenas serem rentistas ganhando dinheiro com... Mas se chegar mais 50 bancos aqui para concorrer com o Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco. Porque o Itaú teve um lucro de 41 bilhões ano passado. Foi o maior lucro da história. Então, assim, isso diante de mais de 70 milhões de pessoas com o nome no Serasa, isso é normal? Então, Nilson, olha só. Voltando aqui para o segmento bancário, né? Primeiro que o lucro desses bancos como um todo tem muita questão apenas contábil, tá? Que a gente precisa deixar isso muito claro, né? Obviamente que o lucro real mesmo dessas situações... Isso foi o que foi falado na mídia, né? Não, sim. 41 bilhões, não é? O lucro no segmento financeiro ainda é elevado, mas muito causado mesmo por uma série de outros fatores que não só a taxa de juros. Tá? Nós temos um risco jurídico, por exemplo. Se você pegar um trabalho que foi deixado como, vamos dizer assim, legado lá no final da década de 90, lá no governo Fernando Henrique, você pegar um trabalho que foi deixado lá pelo Banco Central, pelo ex-presidente, que eu não me recordo aqui o nome nesse momento, mas eles fizeram uma avaliação por que as taxas de juros no Brasil ainda são muito elevadas. E tem uma série de fatores que fazem com que a taxa de juros ainda estejam... Você acha que essas fintechs vão trazer isso um pouco para... Elas já estão trazendo uma série de benefícios. Isso, né? Elas já estão trazendo uma série de benefícios para a sociedade. Tá? Como bancarização, permitindo que as pessoas tenham várias opções em termos de movimentação de sua conta corrente. Hoje em dia você vai em qualquer lugar, até o rapaz que está na rua prestando um serviço para você de vigilante, se você não tiver um dinheiro na carteira, ele fala, manda um Pix. Então a bancarização
ela é extremamente importante e ela está incluindo pessoas, né, no segmento bancário. Mas voltando aqui para a questão da taxa de juros. A taxa de juros, na verdade, né, nesse Brasil, é consequência, como eu estava falando, de um plano expansionista de curto prazo, em termos de base monetária. E os efeitos imediatos são a elevação da taxa de juros para frear vamos dizer assim, essa questão da oferta e da demanda. Tá? Controlar a inflação. Controlar a inflação. E, obviamente, que isso traz efeitos quando ela sobe, né, que não são positivos também para a economia. Ela tem os efeitos positivos de frear, mas ela tem os efeitos colaterais negativos, que é inibir o crescimento econômico. E aí eu falo do crescimento econômico e do investimento real na economia. E inibe mesmo, porque como é que você pega dinheiro uma taxa de 12%, 15% ao ano? Além de você criar vamos dizer assim, uma bola de neve em termos de passivo, né? Então, eu falo, o agricultor assumir lá um passivo desse, ou um empresário, um industrial, que toma recursos a 20% ou mais ao ano, ele vai ter que gerar uma atividade econômica suficiente para pagar isso. Né? E muitas vezes... Não tem margem para isso. Não tem margem para isso. Você pegar as 370 empresas brasileiras que estão listadas na Bolsa de Valores hoje e pegar o ROI dessas empresas, que é o Return on Equity, quer dizer, que é o retorno sobre o investimento, sobre o patrimônio, né? E você vai verificar que a média nacional está abaixo de 10%. Então, quer dizer... Ele ficaria negativo 10% ainda. Se você pegar e olhar para o investidor, depois de ter convencido ele a aplicar e ganhar 10%, ele vai olhar para você e falar assim, cara, eu queimei capital 4%, porque o governo, se eu não tivesse feito nada e aplicado no título público, eu teria recebido 14% de rentabilidade. Aqui, o investimento que você me fez fazer me deu menos de 10%. Quer dizer, ele queimou o capital. É claro que essa visão não é única, exclusivamente de curto prazo. E o próprio governo é um competidor, né? Porque quando ele lança títulos do Tesouro Direto a 18%, 20%, ele está competindo com o mercado privado, né? Sim, né? Ele está, de alguma forma, ele está tentando se financiar e a taxa de juros para ele se financiar e aí ele vai subir a régua, né? Ele vai subir na régua. Enfim, são os efeitos colaterais negativos que eu estava tentando colocar aqui de forma mais clara aqui para você. Então, só para deixar bem claro mesmo assim, o que eu estava tentando falar. O Banco Central tem uma política a ser perseguida de controle inflacionário, muito bem definida aí por nós brasileiros, né, implementada no último governo, e precisa ser feito de fato. Agora, ele não é o problema. O problema não está no Banco Central em controlar a questão inflacionária. O problema está na expansão desenfreada dos gastos, porque isso é que faz ele reagir e usar os mecanismos que tem à disposição dele, né, para frear a questão inflacionária. Tá? Sai um pouquinho desse assunto e já caminhando mais para o final. Quando você foi convidado a ser presidente do Banco do Brasil, foi um presente para o próprio banco? Uma fala sua nessa? Então, eu entendo que foi exatamente um reconhecimento, né? Vamos colocar um funcionário do Banco do Brasil para comandar a casa, né? Vamos escolher alguém de carreira, alguém com uma trajetória interna do banco que possa demonstrar que consegue rapidamente levar o banco a conduzir bons resultados. Então, eu entendi o recado dessa forma e tentei passar isso para dentro da organização. Mais de 90 mil colaboradores? Mais de 90 mil colaboradores. É um banco realmente que é nacional e internacional, né? Porque nós não estamos só no país. O banco tem unidades nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né? Aqui na América do Sul também, em vários países. Tem bancos, né? O banco tem um banco nos Estados Unidos, tem um banco na Argentina, tem um banco na Europa, enfim, o banco está presente em várias regiões para tentar fazer essa atração de investimentos para o país também. Qual que foi o seu grande legado à frente da presidência do Banco do Brasil, Fausto? Uma coisa que você se orgulha, fala, isso aqui foi uma coisa que realmente eu fiz, deu certo, está lá, está funcionando. E eu acho que foram várias coisas, mas talvez o mais relevante, e aqui para os nossos ouvintes que estão aqui em Rio Verde, é o agronegócio, né? Quando eu assumi o banco, nós estávamos com 54% de market share, ou de relevância no mercado. Então, quer dizer, de cada R$100 investidos no agronegócio, 54 eram do Banco do Brasil.
e eu consegui levar isso para quase 60%. Tá? É um aumento muito grande, né? É um Quase aumento, 20%. é um aumento relevante nesse período. É claro que eu também tive orientação, né, do presidente da República para poder abraçar o agronegócio, né? O agronegócio era visto somente nas conferências climáticas que tiveram naquela época como grande vilão, e, na verdade, eles são os grandes protagonistas desse processo de conservação do meio ambiente, né? O próprio presidente pediu para eu me juntar às comitivas nas COP. Eu tive em Glasgow, eu tive em Sharm el-Sheikh, no Egito, e o discurso era: Fausto, vamos levar o agronegócio, vamos colocar ele da forma como de fato ele é. Os nossos agricultores são os grandes protagonistas dessa história de conservação. Por quê? Nós temos um Código Florestal, acho que eu já falei em algumas entrevistas, você deve ter tido a oportunidade de ler, né? Extremamente evoluído, né? Comparativamente com os demais países do mundo, onde nós temos uma série de áreas que precisam ser preservadas, de fato está na legislação. Então, quer dizer, um agricultor do Rio Grande do Sul, ele só pode usufruir para efeito de uso e produtividade de 80% daquela área, 20% ele tem que manter como reserva legal, além de áreas de proteção permanente, encostas de rios. Mais. Isso. Mas trabalhando com as reservas legais, quando você vai subindo aí até a região amazônica, nós vamos ter aí regiões que é 80%. Então, quando você pega uma média Brasil pelos trabalhos da Embrapa, 50% do nosso território é preservado. Tá? Você podia até dar o exemplo do quarto que eu vi. Eu sempre usava esse exemplo nas conferências lá, de que como se você tem 50% que você não pode utilizar, tá? Mas você tem que manter limpo, organizado, né? E é isso que o agricultor tem que fazer na sua propriedade. Ele tem que manter essa área que é a reserva legal, ela cercada, ela protegida, porque você não pode ter extração ilegal de madeira, você não pode ter uma queimada, você não pode ter a invasão de animais, porque você vai destruir aquele negócio, a tua reserva. E você é autuado, né? Se você não fizer essa proteção, você é autuado pelos órgãos governamentais. Então, o agricultor tem custos. Os trabalhos da Embrapa revelam para a gente que esse custo beira aí a 15 bilhões anualmente por todos os agricultores brasileiros. Ele tem um rebate no ITR? Tem, mas é muito ínfimo perto do que gasta. Então, se eu pudesse falar o seguinte para você, um grande legado foi retomar o Banco do Brasil para o eixo dele de atuação, que é o agronegócio brasileiro, que é a grande força desse país. Hoje, no final do governo Bolsonaro, o agronegócio representava 27,3% do PIB brasileiro. Né? É muita coisa, né? Ele deu uma caída nos últimos 2 anos, talvez por falta dessa visão, né, de realmente apoiar o agronegócio de uma forma mais forte, mais sólida, para que ele realmente continue gerando riqueza e divisas para esse país. Você acha que a pandemia atrapalhou? Nós poderíamos ter atingido os 30%, por exemplo? Não, a pandemia... Como é que foi a sua gestão à frente do banco na pandemia? Eu escutava muitos agricultores assim, conversando comigo, vinham conversar comigo e falavam assim: Fausto, eu não sei o que fazer. Eu estou pensando em dar uma parada na produção, não sei se vai ter consumo. E foi justamente o inverso. A pandemia teve um boom no aumento de consumo de produtos de commodities pelo mundo. Aí tem uma série de fatores. O preço da commodity bateu lá, o saco de soja, a quase 200. Né? A gente acompanhou isso aí. Né? E aí uma série de fatores. Né? Nós tivemos aí aumento do preço do transporte, né? Por exemplo, um container que custava $2.000 passou a custar 16, 18, né? Nós tivemos lockdowns em portos, aeroportos de muitos países por aí, né? Outro dia, conversando com o Fundo Soberano do Oriente Médio, aí daquela região da Arábia Saudita e outros países, eles me falaram que eles tiveram uma preocupação tão grande nesse período que eles tinham menos de 3 meses de estoque de alimentos. Ora, por que esses países passaram a pegar uma parte daquelas reservas que eles possuem, que a gente chama de fundo soberano? Porque no fundo entre a compra e venda de produto, o que sobra no caixa deles vai para esse fundo soberano. Então, criaram programas de segurança alimentar
né, pensando em ter um estoque maior de alimentos para em situações de crise internacional. O que a gente chama de situação de crise internacional? Uma escalada de guerra, um conflito armado em um país com o outro naquela região, ou uma nova pandemia se surgir, né? Uma queda de cadeia de suprimentos. Nós passamos por um período complexo, onde as cadeias de suprimentos elas foram bem afetadas na época da Covid. Tá? Eu mesmo visitei a fábrica da John Deere, visitei Massey Ferguson, né? E quando eu chegava lá, você via claramente que o trator estava pronto para ser vendido, mas faltava pneu. Faltava pneu. Então, faltava chip. Então, a cadeia de suprimentos, que estava muito concentrada nos chineses, por exemplo, ela começou a ser repensada. E aí abriu uma oportunidade, né, de atração de investimentos para esse país aqui enorme. Porque o Brasil pode ser a solução para essas grandes empresas para um plano alternativo. Né? Para pegar essas empresas americanas, europeias, falar o seguinte, olha, vamos ter um plano alternativo, eu vou criar aqui uma zona franca para atrair todas essas empresas para cá e ser porque nada impede de ter outra pandemia, né? Nada impede. Isso aí, o mundo está muito globalizado, está muito junto, né? A velocidade como a pandemia se espalhou, você se recorda, né? Foi muito rápido enfim, nós podemos viver essa situação novamente aqui. E uma outra coisa também é não pensar no agora, 2025, pensar no 2050. 10 bilhões de pessoas no nosso planeta. A Índia crescendo per capita um absurdo. Cada dia mais precisando de mais proteínas animais. Então, assim, o produtor ele tem que pensar no amanhã. É isso aí. Porque o amanhã ele vai ser diferente do hoje, com certeza. Talvez hoje nós estamos focados aqui no nosso problema, mas nós temos que enxergar que logo ali na frente vai ter uma solução e a solução está ali. Então, Nilson, você colocou um ponto extremamente importante. Se você olhar para a situação do agro hoje, nós tivemos uma compressão das margens. Né? Aquele boom que nós tivemos no preço das commodities por conta da Covid, ele já teve já se acomodou num patamar mais baixo. No entanto, nós tivemos no período seguinte o aumento do preço dos insumos, fertilizantes e tudo mais. Então, isso fez com que tivesse uma compressão nas margens dos nossos agricultores. Aqueles que não tinham tanta eficiência operacional, muitas vezes tiveram prejuízo. Tá? E aqueles que conseguiram zerar isso, quer dizer, não ficou no jogo do 0-0, ninguém ganhou, porque também foram muito eficientes no plantio. Então, agora, isso é a visão de curto prazo. Agora, quando a gente olha para o longo prazo, como você colocou, a coisa tende a mudar. O mundo vai crescer em número de habitantes, como você colocou. A China, a China e a Índia, a China continua num volume alto de importação de alimentos. É um país extremamente populoso, 1 bi 350. E você tem um novo player no mercado, que é a Índia. 1 bi 450 milhões de pessoas. E eles não têm como produzir comida. Isso. O que acontece? Se você olhar para a Índia atualmente, ela é a China de 30, 40 anos atrás. Tá? Que vai passar por um processo de transformação enorme, está atraindo investimentos de todo tipo, indústria automobilística, a indústria de uma forma geral, está atraindo investimentos em infraestrutura, porque lá você precisa investir em linhas de transmissão de energia, você precisa investir em rodovias, você precisa em rede de esgoto, em tudo. Mas esse processo hoje vai ter uma transformação muito mais rápida do que nós vimos ao longo desses 30, 40 anos na China. Então a Índia vai se transformar muito mais rapidamente. E a Índia começou a crescer a 2 dígitos. E olha, quando um país populoso vai passar por um processo de transformação desse aí, a primeira coisa que as pessoas fazem é comer melhor. Né? Porque aumenta a renda per capita, começa a distribuir melhor a renda dentro do país e se alimenta melhor. Ora, então nós vamos ter um gigante. Né? Se você pegar a Europa inteira, tem 300 e poucos milhões de habitantes, nós estamos falando de um gigante que entra no mercado de uma forma extremamente competitiva, que são os indianos. E olha, quem falou isso para mim, preocupado, foi um fundo soberano árabe. Falou, olha, o meu vizinho aqui vai crescer, taxa de 2 dígitos, e vai entrar na briga forte por alimentos. Então, olhando para essa perspectiva de 2050, a gente só tem um país que realmente pode entrar nessa guerra de uma forma, nessa guerra de fornecimento de alimentos, de uma forma com uma vantagem competitiva, que somos nós. É o Brasil. Porque nós temos 4 vantagens competitivas. Nós temos terras férteis, né?
nós temos recursos hídricos, nós temos agricultor capacitado por toda essa onda que eles passaram nos últimos 40 anos. É claro que a gente precisa fazer essa transição, né, entre os avós, os pais atuais, os filhos. Esse processo sucessório não é um processo simples. Isso. E nós temos o quê? Um órgão invejado no mundo inteiro, que é a Embrapa, que fornece tecnologia. Então, o Brasil tem tudo para ser o grande fornecedor. Então, voltando para o tema principal que você tinha me perguntado, o meu maior orgulho dizer é o que eu consegui fazer com que o Banco do Brasil, naquele período do governo Bolsonaro, retornasse para um dos seus papéis principais, que era ser um agente de fomento, né, de apoio e suporte ao agronegócio brasileiro. Fausto, e na sua vida teve duas mudanças grandes. Uma foi o Banco do Brasil e agora a BX2 Capital. Queria que você falasse um pouco da BX2 Capital. Então, o que é a BX2 Capital? Então, Nilson, depois de 35 anos no mercado financeiro, eu me juntei com outros 3 colegas, 2 que foram meus diretores no Banco do Brasil, né, e um terceiro que nós trouxemos do mercado, que também era do agronegócio, trabalhou na Bayer, trabalhou na Orbia e no Broto, que é uma empresa do próprio Banco do Brasil. Nós juntamos nós 4 e montamos a BX2 Capital. Qual é o nosso maior desafio? Nós, na verdade, temos 3 grandes eixos de atuação. O primeiro deles, nós trabalha com renegociação de dívidas. Tá? A gente quer continuar, a ideia é continuar apoiando com o serviço financeiro aquilo que nós aprendemos a vida inteira. Então, nós queremos apoiar o agricultor, o industrial, enfim, todos aqueles que precisam de soluções financeiras. E a primeira delas é renegociar dívidas, reperfilamento da dívida. São dívidas... E aí eu falo, a dívida está te incomodando, né? Às vezes o agricultor ainda não está inadimplente, mas a dívida, ele já está olhando para o futuro e vendo, se a coisa continuar assim, eu não vou conseguir, não vou ter fluxo de caixa adequado para conseguir pagar. Então, a gente já entra no circuito, negociando com os bancos, tentando fazer um alongamento disso, demonstrando ao banco a capacidade de pagamento do cliente. Né? Então, a gente monta um fluxo de caixa futuro para o nosso cliente, a gente consegue sentar à mesa. E o próprio banco tem interesse disso, não tem? Fausto? Os bancos têm interesse de uma forma geral. Eles estão abertos a isso, não tá? Eu digo assim para você, 2023 foi um ano em que os bancos acordaram para esse processo, 23 e 24. Tá? 23, o que os bancos faziam, e eu não digo só o Banco do Brasil, todos os bancos, de uma forma geral, eles davam uma pedalada na dívida. O agricultor chegava e demonstrava que estava preocupado com aquele fluxo de pagamento naquele momento. Os bancos pegavam e davam uma pedalada, jogavam isso para o ano seguinte. E eu acho que ao longo de 2024, com a quantidade de RJs que nós começamos a perceber, né, recuperações judiciais no agro, os próprios bancos começaram a sentar à mesa e buscar soluções. Tá? O RJ, eu não tenho nada contra, mas eu acho que é a bala de prata, é o último tiro que você tem que dar para preservar o patrimônio do agricultor, mas existe uma série de medidas que podem ser feitas antes. Né? Sentar à mesa mesmo, na parte administrativa ainda não judicializada, e buscar aí encontrar uma solução. E a gente tem tido muito sucesso, tá? Seja o cliente ainda não inadimplente, ou que ele já esteja com 1 ou 2 parcelas atrasadas, a gente tem conseguido, com muito sucesso, alongar esse perfil aí, encontrar uma solução para deixar o agricultor aí vamos dizer, com o nariz fora d'água, né, com capacidade de pagamento. E muitas vezes consegue alongar para prazos como 3 anos, uma dívida de curto prazo, levar para 3, 5, 10... Tudo administrativamente? Tudo de forma administrativamente, de forma conversada, negociada, para que o cliente ainda permaneça na carteira do banco. Porque o que o banco quer é que o cliente permaneça na carteira. Porque quando você negocia no banco, é diferente do que um RJ. RJ, você cria uma barreira com o banco. E você corta uma relação. Porque aqui em Rio Verde eu vejo muita gente falar, não, vai abrir RJ. Como se a RJ fosse a solução maravilhosa de todos os problemas. A RJ ela traz uma série de efeitos colaterais, Nilson, que a gente precisa até comentar aqui. E as pessoas muitas vezes não têm ciência disso. Tem gente vendendo RJ como solução de problema e a gente sabe que não é bem assim. Primeira coisa, quando você tem que ver se você está apto a entrar de fato numa RJ, né?
Se você não misturou patrimônio pessoal com a PJ, enfim, tem uma série de avaliações que precisam ser feitas para ver se cabe uma RJ. Bom, entrou na RJ, quais são os principais efeitos colaterais? Primeira coisa, você deixa de ser o comandante do seu negócio. O juiz nomeia um administrador judicial. E esse é a pessoa que passa a receber um salário e passa por você. Pago por você, inclusive, e passa a comandar o seu negócio. O segundo efeito você vai ter uma assembleia de credores. Dali para frente, tudo que você for propor vai ter que passar por essa assembleia. Os credores têm que aprovar. E o terceiro, talvez o mais relevante, o crédito. O crédito ele some do dia para a noite. E aquele banco pode nunca mais querer te emprestar dinheiro. Isso, porque eu vejo muita gente prometendo descontos. Fala, olha, se você entrar numa RJ, a gente vai conseguir 40%, 50%, às vezes 60% de desconto da sua dívida. Ora, se você vai ter um desconto nessa magnitude, obviamente que aquele banco que levou aquele prejuízo dificilmente vai poder operar com você no futuro, porque os bancos têm políticas de crédito que impedem que trabalhar com alguém que já te deu prejuízo na história. Daqui 20, 30 anos, você vai estar impossibilitado. O pessoal sempre me pergunta, mas tem um tempo de cura para isso aí. Olha, normalmente os maiores bancos têm nas suas políticas de forma bem explícita que uma vez o cliente trouxe prejuízo ao capital emprestado, nunca mais trabalha. Alguns bancos têm um tempo de cura, 2 anos, 5 anos. Aí são bancos, talvez, que tenham uma flexibilidade maior para entender o momento que o cliente está passando. Mas efeitos colaterais imediatos possuem e de monte no processo de RJ. Então, a RJ, para mim, é uma bala de prata para salvar o patrimônio, mas é o último recurso. Eu não diria para que o agricultor procure um escritório de advocacia para fazer RJ sem esgotar todos os mecanismos que ele tem na esfera administrativa ou mesmo judicial. Tá? Então, voltando aqui, o primeiro pilar nosso é reperfilamento e encontrar soluções para ajudar o agricultor a colocar o nariz fora d'água. Tá? Mas isso para aquele produtor que está endividado, mas para aquele que quer crescer, você tem soluções financeiras também, que é estruturar, facilitar soluções. Isso, o segundo pilar nosso de atuação é exatamente isso. Eu sempre brinco que eu descobri um filão Essa é a parte boa do negócio. É, a parte boa do negócio. Existe uma série de bancos menores, e aí a competitividade, o importante é isso aí. É o que a gente falou. É isso que a gente falou agora há pouco, né? Tem uma série de bancos menores que nunca conseguiram entrar no agronegócio brasileiro, porque não tem braços, né? Não tem agências espalhadas, não tem condições de ter essa quantidade de agências que os bancos maiores têm espalhadas, que são os originadores de crédito. Tá? Então, o que eles fazem? Eles buscam empresas que possam originar crédito para eles. E a BX2 se credenciou com 28 instituições menores para poder ser esse braço financeiro para chegar no agricultor aqui na ponta. Então, juros competitivos? Juros competitivos. É claro que com um país que paga uma taxa de juros básica 14,25, é impossível. A base é essa. A base é isso mais um spread de risco. Tá? Porque dinheiro subsidiado nós vamos ter só nos planos públicos. Tá? E aí com dinheiro, com recursos que vêm lá da equalização de taxa de juros. Então, mas eu acho que a notícia boa para os nossos agricultores ouvintes que estão aqui é que nós temos convênio com 28 instituições e podemos cotar essas operações com essas instituições e a preços de mercado. Aí, pessoal, não é todo dia que tem um ex-presidente do Banco do Brasil oferecendo um serviço, um trabalho, né, que pode oferecer crédito aí para todo mundo aí que está precisando de recurso, com instituições financeiras sérias, né, Fausto? Sim. Que geram recursos, que tem dinheiro e que estão querendo emprestar. Tem dinheiro no mercado. Agora tem que saber aonde buscar. Isso, e eles estão enxergando como uma grande oportunidade. Enquanto os bancos maiores estão reduzindo suas exposições ao setor do agro, porque é assim que funciona mesmo a gestão de uma grande instituição, você tem setores da economia que estão enfrentando problemas, você reduz a exposição àquele setor. Esses bancos menores estão enxergando como uma grande oportunidade de poder chegar aqui, de ter um braço, de poder ofertar um serviço a um produtor rural hoje no Brasil. Então, essa é uma grande... E é rápido, Fausto, porque hoje tem uma morosidade muito grande. Eu, por exemplo, estou com o FCO lá tem 1 ano. Ele não sai. Não, linhas... Assim, não é que não sai, vai sair, mas não sei quando.
E eu estou falando de linhas normais, né? Aham. FCO, linhas BNDES, elas são mais complexas mesmo. Mas eu falo assim, essas linhas São normais, rápidas, são rápidas. São coisas do quê? 60 dias? Não, até menos do Menos? que isso. O importante, eu acho que a mensagem principal é o seguinte, é ter... hoje no Brasil não consegue se emprestar sem lastro, né? Sem uma garantia. Então, é importante você ter matrículas livres, desimpedidas, ou se tiver alguma matrícula que esteja vinculada, a gente pode encontrar também uma solução que o outro banco, né, solicita uma cessão do crédito do banco A para o banco B e entra como interveniente quitante e resolve, quer dizer, você passa a ter um outro banco como sendo o seu... Mas isso tudo vocês fazem essa análise aí? Sim, tudo isso a gente faz e a gente consegue encontrar uma solução ideal para cada perfil de dívida e cada perfil de investimento que é necessário. E tem um terceiro que é o advisor. Isso, que na verdade é consultoria, tá? Muitas vezes aquilo que há uma mescla de... quando você vai conversar com o agricultor, você vê que o agricultor, na sua grande, esmagadora maioria, é extremamente honesto, ético, está muito preocupado, né? Você vê que muitas vezes ele fica até emocionado na sua frente falando sobre a preocupação que ele tem e o desconforto que ele tem em relação à dívida, né? Mas você vê que ele precisa de apoio. Ele precisa de apoio para separar o público, o privado, né? Os negócios privados, o cartão de crédito, dos negócios da propriedade rural. Então, a gente tenta fazer um apoio, uma consultoria, no sentido de ajudá-lo a se organizar melhor em termos de financeiramente. E a gente faz esse trabalho também para empresas, tá? E aí com um escopo muito maior. Fausto, para encerrar, eu sempre tenho uma pergunta aqui de praxe e eu queria te fazer ela para a gente concluir nossa entrevista. Ótimo. Como você vê o Brasil nos próximos anos e como você se vê inserido nesse Brasil? Eu acho que eu acabei, Nilson, falando um pouquinho sobre isso. Com o que aconteceu recentemente, a gente vê que o Brasil tem muitas oportunidades. Essa do Nearshore, que se você pegar as palestras do Paulo Guedes, você vai ver que com o rompimento dessa questão da cadeia de suprimentos, surge uma série de oportunidades, principalmente para nós e para o México e outros países menores aqui da América do Sul, como a Argentina, né? Mas a nossa economia tem tudo. Nós temos trabalhadores com um nível de capacitação razoável nesse país. É claro que ainda precisa investir bastante em produtividade, na formação técnica dos nossos profissionais, mas o Brasil tem tudo para ser uma solução, principalmente para as empresas europeias e americanas. Você acha que o governo está enxergando isso? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, né? Porque os acordos comerciais têm priorizado mais países da Ásia, né? Então, de alguma forma... Porque isso depende de políticas públicas também, podemos deixar escapar uma situação que está aí, né? Que aflorou aí com a questão do rompimento das cadeias de suprimentos. O Brasil tem tudo para ser uma grande solução para as empresas europeias. Nós temos mão de obra barata, qualificada, né? Claro que precisa ter mais investimentos na qualificação, mas nós temos uma mão de obra relativamente capaz de atender essa demanda inicial e estamos próximos, né? Essa cadeia de suprimentos pode ser um plano alternativo, realmente, se construir uma base sólida, né, e alternativa para essas empresas. Eu vejo que nós temos muitas oportunidades. Eu vejo também na questão econômica o grande desafio, alguns temas que nós precisamos enfrentar. Taxa de juros, ela tem que ser mais atrativa para influenciar aí mais injeção de capital. E aí não é um capital especulativo, capital mesmo nas empresas, para que ela possa ampliar sua base, ampliar seu parque industrial, trazer mais distribuição de renda, né, distribuir riqueza nesse Brasil, mas precisa ter condições mínimas de mercado para que isso aconteça. Então, precisamos de uma reforma tributária também. Você acha que a reforma tributária que está a caminho é uma reforma tributária melhor do que o que existe hoje? Pois é, ela foi feita assim foi picotada. Foi picotada e passou a rodo, né? De uma forma geral assim. Eu nunca vi tantos sindicatos empresariais, tanta gente em Brasília nesses últimos meses tentando defender as suas
cores, vamos dizer assim. Cada setor da economia se mobilizou para ir lá e dizer, olha, o pacote precisa ser melhor customizado para o meu setor da economia. Então, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. O que a gente precisa é desonerar as empresas, né? A gente precisa ter estímulo ao consumo, à produção nesse Brasil. A produção. Hoje, o que nós estamos tendo vamos dizer, estímulo mais ao consumo. Isso gera inflação. Quando você expande a base monetária e joga mais dinheiro na economia, você está incentivando aí o consumo. Só que você tem que dar um choque de oferta nesse Brasil. Então, a gente precisa acordar para esse tema que, para que a gente possa crescer de uma forma sustentável, a gente precisa ter um choque de oferta. E para fazer choque de oferta, você precisa injetar capital, utilizar os mecanismos corretos, econômicos, para que os empresários brasileiros possam serem estimulados a injetar capital nos seus negócios e não serem rentistas, como a gente comentou aqui de mercado. A gente precisa não é rentista. Injetar dinheiro na economia real. E chega num ponto que o governo não consegue pagar isso. Então, esses talvez sejam os grandes desafios, né? Cuidar da reforma tributária, reduzir taxa de juros, controlar a inflação, porque vira e mexe ela está escapando da meta, né? E aí olhar para o problema real, qual que é a expansão de gasto público. Olhar para políticas de longo prazo, ao invés de olhar para situações de curto prazo. E para isso talvez temos que mudar de governo, né? Aí a sociedade é que vai ter que escolher, né? Nós estamos numa democracia. Estamos numa democracia, a sociedade vai ter que escolher qual que é o perfil de candidato que mais vai trazer esse tipo de benefício para nós, para o país, né? Então, de alguma forma, os nossos desafios são esses. Fausto, quero te agradecer aí o tempo que você teve à frente do Banco do Brasil, uma instituição que a gente admira, respeita. Eu trabalho no banco desde quando eu tinha 17 anos, que eu sou cliente do Banco do Brasil. Abri minha conta universitária, então eu sou orgulhoso de ser cliente do banco. Então quero te agradecer aí por todo o serviço prestado aí para o nosso país durante todo esse tempo. E deixa eu te fazer uma pergunta, você prefere carne bem passada ou mal passada? Ao ponto. Ao ponto. Tem uma faca aqui, uma lembrança do Papo Ligeiro. Rapaz, muito obrigado, que legal. Isso aqui para a gente fazer uma carne aí final de semana e lembrar dessa conversa excelente que nós tivemos. E espero ser convidado outras vezes para vir aqui e bater um papo contigo e com os nossos ouvintes. Estando em Rio Verde, o convite está feito. Obrigado. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!